Fala galera, começando mais um vídeo no canal Fala Cruzeiro e vamos aqui analisar a coletiva do técnico Tite. Vamos lá. Tite, queria que você falasse da partida, comentasse essa partida, a sua análise em relação ao jogo, dessa vitória. E em especial, queria te perguntar sobre Vidalba, que é um zagueiro que no ano passado deu um encaixe muito importante ao Cruzeiro com o Fabrício Bruno e teve essa primeira oportunidade no ano de 2026. A respeito do jogo, o que mais traduz uma vitória é quando ela vem acompanhada de desempenho. E o desempenho veio, ela foi... Com todas as adversidades, é muito difícil jogar aqui contra o RT. Aqui o Tite está, obviamente, fazendo o papel dele, valorizando a vitória dele, mas eu acho que a vitória não veio acompanhada de desempenho, né? O Cruzeiro até performou bem no primeiro tempo. Primeiro tempo, eu até concordo que o Cruzeiro criou muito, teve muita oportunidade ali de fazer 3, 4 gols, muita displicência. Mas não acho que tenha desempenhado muito bem, não. E aí, falar que é difícil ganhar da URT também, ele está valorizando a vitória, né? O URT está sem divisão, subiu para a primeira divisão do Campeonato Mineiro agora, mas a nível nacional está sem divisão, vinha de 2 derrotas seguidas, né? O Tite está fazendo o papel dele, valorizando a própria vitória. As condições até do gramado, que proporciona um jogo mais de contato, diferentemente daquilo que nós nos propomos também, ela se impôs. Ela criou um sem número de oportunidades e ela fez um resultado que poderia, inclusive, com um placar mais elástico. Então, essa é a consistência maior. A respeito de Vidalba ou outro jogador, e todos eles foram, um grande número deles foram utilizados. Você vê como é que é a importância também no planejamento em relação ao Vidalba. Se tu tem que trazer ele antes e não está preparado, ele não tem o nível de desempenho que teve hoje. Então, ele só teve porque ele teve um tempo hábil de recuperação. E esse respeito ao atleta ele tem que ter. E o técnico tem que saber conduzir dessa forma. Na hora que estiver pronto, para que possa ter, e aí fortalecer o grupo como todos nós em relação a eles estamos. Vidalba realmente muito bem na partida, né? Com 15 minutos ele já tinha feito 2 lançamentos para o Kaique ali, para o Kaique cruzar para o Matheus Pereira perdeu o gol. Mas Vidalba realmente, né, dá muita consistência defensiva para a equipe, né? Tanto que ele saiu, o Cruzeiro tomou um gol depois, mas Vidalba e Fabrício Bruno parece ser a zaga que funciona aí, né? O Cruzeiro chegou muito pressionado para esse jogo, né? Não tinha nada garantido, ainda tinha o Norte, o segundo colocado, que vinha ali atrás também fazendo uma boa competição. Agora pela frente o Pouso Alegre, né? Nessa segunda fase. Como é que vai ser isso? A partir do momento que nós fizemos o planejamento e não teve os resultados, eu acho que foi uma pergunta que vocês colocaste para mim. Quando não teve o resultado, o planejamento não vem, ele fica duro, tem que correr atrás do resultado. Nos últimos 3 jogos, nós jogamos 3 decisões, nós sabíamos disso. Que para passar, e aí, independentemente de qualquer situação, uma vitória era importante hoje, com todas as dificuldades que a gente colocou. Eu entendo o que ele está falando aqui, mas complicado, né? O Cruzeiro ter que jogar o Campeonato Mineiro com os titulares nessa altura, com o Campeonato Brasileiro já rolando, porque não conseguiu fazer resultado, né? É lamentável, assim, né? A gente ter que sacrificar aí os jogadores titulares, fazendo eles jogarem em campos pesados, dias seguidos, porque a gente não conseguiu fazer resultado no Campeonato Mineiro para chegar aqui mais tranquilo, né? Teve essa consistência, essa maturidade a equipe para consolidar essa classificação. Tite, hoje tivemos o Gerson fazendo uma função ali um pouco diferente, né? Como que foi esse processo para se pensar nessa nova forma ali de um meio-campo talvez mais encorpado? Sim, ela teve também essa ideia. Quando tu traz 2 meio-campistas mais posicionais e desse Gerson um pouquinho mais na frente, e às vezes do lado direito, a gente tentou ir procurando esse ponto de equilíbrio. Nós estamos procurando o equilíbrio da equipe. Antes trabalhamos com o Gerson do lado direito, depois do lado esquerdo, com 2 médios, e ele deu esse volume de criação, que o primeiro tempo ele foi... Nós tivemos 5, 6 oportunidades vivas claras. Gerson hoje jogou muito bem. Claro que a URT não é nenhum parâmetro, nem para o bem, nem para o mal, mas Gerson jogou muita bola hoje no primeiro tempo. Né? Fruto dessa
dessa criatividade nesse setor do Pereira e do Gerson, mas ainda é um processo de adaptação. Sim. Tite, ainda aproveitando essa questão aí dos jogadores, eu queria saber de você o que você achou do desempenho hoje, no caso aí do Matheus Henrique, né, o Mateuzinho, e também ao lado ele no meio-campo do Cruzeiro ali, né, na vaga ali, geralmente costuma jogar o Romero, enfim, o desempenho dele ali nesse meio-campo ao lado do Lucas Silva. Queria que você falasse a respeito disso, porque no início deu a sensação. Essa é uma formação, Matheus Henrique e Lucas Silva, que eu tenho dificuldade de acreditar que ela vai funcionar contra adversários mais fortes. Eu acho que Lucas Silva e Mateuzinho são os dois marcadores mais fracos que a gente tem. Eu tenho dificuldade de acreditar que num time atacando muito a gente vai conseguir sair bem com esses dois aí no meio-campo. Que o time estava até mais firme ali no meio, mais sólido esse meio-campo do Cruzeiro? Ou a impressão não seria essa? A ideia é buscar um ponto de equilíbrio. Sim, é ser Pô, mas toda hora esse tal desse ponto de equilíbrio, hein? ofensivo. Nos últimos 3 jogos, desde o jogo contra a América, a gente tem feito média de 2 gols e criado bastante. Hoje eu fiquei chateado, confesso, de ter tomado o gol que não podia ter tomado. Um pouquinho mais de atenção das finalizações que tinham, era de fora da área, não de infiltrações. Mas faz parte também de um processo de evolução da equipe. Mas de ter solidez e ter criatividade. Esse ponto de equilíbrio a gente tá buscando também na equipe. E não sido nem treinamento, tem sido nos jogos em função do calendário. Ô, Tite, até em relação a isso, né, para falar de evolução, já te perguntei sobre a parte física e hoje, de novo, a parte física, agora pelo menos para um ponto positivo, né? O Cruzeiro tem uma semana para poder trabalhar. Eu queria que você analisasse a parte física hoje para esse jogo. Falando nisso, cadê o preparador físico, hein? Quando ganhou, ele não levou o escudo, né? Jogo aqui especificamente, um gramado diferente. E como que você avalia essa semana para poder trabalhar e ter um pouco mais de espaço e respiro com os jogadores? Tu vê como as coisas são, né? Eu mesmo coloquei que o planejamento, em função dos resultados, daqui a pouco estava errado em determinado momento. Agora eu já não sei se estava errado. Porque se tivesse apressado antes, teria daqui a pouco machucado mais atletas. Eu estou dizendo que não é que não é. Estou dizendo que eu não sei. Que é isso aqui, gente? Entendi, foi nada. Quando tu opta por alguma coisa, ela é difícil. Se nós tivéssemos apressado e a garotada não tivesse jogado antes, daqui a pouco tinha jogador mais estourado. Daqui a pouco tinha Djalma que teria que precipitar uma vinda e não teria uma condição maior. Assim como nós perdemos Chico, Jonathan Jesus, me ajuda aí, Kenji, Sinisterra. Esse calendário. Desses aí, eu acho que o Sinisterra é uma questão crônica, independente de preparação e etc. Acho que ele não vai conseguir jogar pelo Cruzeiro. A gente tem que se adaptar, mas ainda dosar. Eu não posso pagar o preço e eu tenho que assumir as responsabilidades e as pressões e botar um jogador, estourar o jogador e perder o jogador sem determinadas condições. Eu tenho que respeitar o clube, eu tenho que respeitar o clube e o atleta. Mas a gente conseguiu ainda fazer as substituições, retomar um fôlego, uma equipe encorpada e o grupo todo. A classificação ela foi dos meninos, o primeiro jogo, Otávio, Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Prates. Mateuzinho. Aí também tá fazendo o papel dele, né? Dando uma moral aí pra galera que começou a jogar o Campeonato Mineiro. Saiu, entrou o Murilo depois. Rian, eu confundo. Rian e Rayan. Rodriguinho, Japa, Leles e Kenji. Esse foi a equipe que iniciou. A garotada também, que iniciou. E daí, crítica assim, absorver e agora, pô, mas todo esse trabalho desse grupo, ele termina como primeiro nessa fase de classificação. Então, mas aí também é o nível do Campeonato Mineiro, né? Essa classificação em primeiro aí não é muito da gente se vangloriar, não. Tanto que o nosso rival mandou o treinador embora porque vinha muito mal no Campeonato Mineiro também, né? Não é uma coisa para ficar eufórico também.
Considerar os atletas também essa busca, essa recuperação dentro da própria competição. Obrigado, Tite. Obrigado. Muito bem. Diga lá. Pode ir, desculpa. O senhor que assumiu o Cruzeiro recentemente, com a saída do Léo Jardim, está tentando implementar o esquema de jogo do senhor. Nesses jogos, recentemente, principalmente nos jogos no interior, como o senhor jogou aqui hoje, a equipe está evoluindo e de que forma o senhor está vendo essa evolução do Cruzeiro? Tu fala que conforme o que eu estou vendo com essa evolução é porque tu também está colocando evolução. Hoje ela fez um jogo bastante equilibrado. Ela criou muitas oportunidades num gramado muito difícil de jogar. Contra uma equipe muito difícil de jogar. Ela está me... Que criou muito, é fato, né? Não dá pra gente também brigar contra os fatos. O Cruzeiro no primeiro tempo criou muito. Mas eu acho que falar que dá pra ver uma evolução, eu acho que esse jogo contra o RT não é muito parâmetro. Invicta, né? Na competição. E aqui na sua casa, e no grau de dificuldade, ela botou volume, criou oportunidades. No primeiro tempo foram 2, mas poderia ter sido um placar mais elástico, pelas oportunidades claras. A lamentar ainda, eu coloquei também no intervalo a eles, que é essa consistência e a gente processo de evolução. Uma equipe ela também tem que ter prazer, satisfação em terminar em 0 o placar. E nós estávamos muito próximos de fazer isso. Nos últimos 3 jogos a gente tem que... Aí o Tite colocou um negócio que é importante, né? O time tem que ter prazer em não tomar gol, né? O Cruzeiro tem tomado muitos gols. feito os gols, criado, mas trazido essa consistência, esse equilíbrio também que a gente busca. Tá aí a coletiva do técnico Tite. Digam aí o que vocês acharam, se convenceu, se o Tite merece aí continuar como treinador do Cruzeiro. Se vocês concordam com ele que o time desempenhou bem, que o time evoluiu no jogo de ontem, se a ORT é um bom parâmetro para a gente analisar a permanência do Tite ou não. Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, curta aí esse vídeo. Valeu, galera!